E aí galera, esse é o canal de Cortes no Pelo. Se inscreve no canal, deixa seu like, acompanha a gente. Tamo junto. Carreira. E aí você... Carreira. Lembra do episódio 1 que ele fala: meu negócio é cerveja, pagode Excel? Aham. Você acha que o cara vai colocar o inglês antes da cerveja? Jamais. Talvez com cerveja. Mas você tá comigo Não, porque eu hoje, conheço o que tá brother, o cara tá acontecendo, comigo há velho? 15 anos. Não, um ave especial. Tá errado aqui? O que tá Guizão? acontecendo? Não, tá certo, é o Moza. Eu sei que é o Não, Moza ele tá com foco. raiva de mim que eu tava zoando ele antes de Não, começar o... mas pegando ele pra começar o Cristo, porque negócio o aqui, Rafa, ó. ele representa Eu vou começar a te zoar 580 aqui, você se pessoas que estão fudeu. assistindo a gente aqui. Se eu começar a te escancarar, você se fudeu. A galera tem uma rotina, e falando sério, a galera tem uma Sim, rotina, e dentro da minha rotina hoje não me cabe inglês. Então, por exemplo, agora há pouco a gente tava aqui falando dos bastidores. Tem os bastidores, é verdade, todo mundo sabe que tem. Que a gente quer se matricular e estudar essa parada aí, que é legal mesmo. Hoje eu vejo como um negócio pra mim fazer no futuro. Mas pra colocar dentro da minha rotina é muita treta. E eu falo do Rafa, mas pra colocar na rotina dele é difícil pra caramba. Talvez na sua, da do Adriano, na dele faz parte. Mas assim, você considera a possibilidade de que talvez é uma falta de disciplina sua e que não precisa de tanto esforço assim? Porque eu acho que as pessoas têm uma visão muito tradicional de estudos. Não, eu tenho que, para eu estudar, no caso o inglês, eu vou ter que estar numa mesa totalmente organizada, com livro, com caderno. E não precisa disso. Hoje em dia a internet está aí. Inclusive, Você faz pelo fonezinho, né? você tá no indo carro, você consegue trabalhar, fazer uma fazendo aula no alguma carro, coisa, entendeu? é. Dirigindo, como o Rafa falou. Aham. Então, hoje em dia, cara, na época que a gente começou a estudar inglês, a gente tinha 11 anos. Era o livro, era a fitinha cassete. Se você estivesse estudando em casa e tivesse alguma dúvida, espera para a próxima aula para você tirar essa dúvida. Hoje em dia, cara, a galera, a molecada tem o celular no bolso. Aí teve alguma dúvida agora, seja lá o que for, sei lá, cara, eu quero saber qual que é a distância daqui para a Lua. Descobre agora. Põe a mão no bolso e descobre agora. Antigamente você tinha que ir numa biblioteca Sim. e fazer uma pesquisa e achar Trabalhos um livro escolares. Eu lembro disso daí, mano. A gente ia pra Era muito biblioteca. mais difícil, hoje é muito mais fácil. Então, eu acho que, assim, dentro desse cenário, às vezes eu falo, dependendo, assim, do caso, acaba sendo até uma covardia, porque a pessoa quer muito aprender aquele idioma, mas ela tem essa visão de que é muito difícil e que ela não consegue, sendo que não precisa de tanto esforço assim. Ó, a gente fala aproximadamente, a gente conhece aproximadamente na nossa língua materna, aproximadamente 15 mil palavras, tá? Dessas 15 mil palavras que a gente conhece, a gente utiliza com muita frequência 5 mil apenas. E quem fez ele já faz quantas palavras? Você Em acha? inglês? Você tá falando em inglês? Não, no geral. Quem fez até o EJA? Quem fez até o EJA? Você tem essas 15 mil. Tem 15 Tem mil. essas 15 mil. Chupa, Você você tem essas 15 mil, cara. Você não sabe. Deixa ele falar, Mas eu deixa ele tenho. comentar da hora. É importante. Fala aí, mano. Não. Desculpa, é o primeiro Mó convidado confusão, aqui, eu tô mano. nervoso. eu Não, tô- mas assim, fazer um quiz pra vocês. Quantas palavras, isso eu me lembro, teve um estudo que na faculdade, a professora de linguística trouxe um artigo pra gente ler, que eu achei bem interessante, até hoje eu gravei. Foi feito um estudo. Quantas palavras vocês acham que vocês precisam para conseguir estabelecer comunicação em uma outra língua, independente do idioma? Quantas? Quantas Vou mil chutar. palavras? 5 mil. 5 E mil? você falou que era 5 mil que a gente Tá. usa geralmente. Pra conectar. Eu só quero me comunicar. A nível intermediário, eu quero me Umas comunicar. 15 palavras. 15 palavras ou 15 mil? 15? Não, 15 palavras. Não, 100 Não, palavras. Comer, Não, cagar, mas a questão, mijar, não, a questão não é, dormir, não é fome. sobrevivência. Ah, tá. Não é sobrevivência. Não, eu quero me comunicar. Índio. Ah, vai, pra comunicação, umas 2 mil. Então, mas Não, você tá 100 falando de palavras. falar ou de falar e entender. Se comunicar a escutando essa nível, palavra também, tá ligado? intermediário. É, porque você vai falar, você sabe que tá saindo de você. A nível Agora intermediário, você vai- umas 1000 palavras. 1000 né? palavras, tá? Esse estudo revelou que 1000 palavras. 1000 palavras? 1000 palavras. Então, mas ele ganhou? Ganhou. É porque seu irmão. Aí, ó. Eu sabia que Tá, eu você tava ia- pensando em umas outras já. Não, Não vale quando você perguntar, não vale mais responder. É que eu tava vocês pensando na tão passando resposta Bluetooth aí, aqui, chegou, ó. né? Aí ele já fala, já tá pode porra. crer. Tá valendo. 1000 palavras. Aí você fala assim, pô, 1000 palavras, mas quais palavras? Obviamente as mais recorrentes. Então pensa, se você pensar a longo prazo, vocês acham que vocês têm capacidade de aprender memorizar 3 palavras novas por dia? 3, só 3. O Rafa Só acho que três, não né? consegue, Não é não. mais. O Rafa acho que não. Beleza, mas Rafa, eu acho que quando não, você falar Rafa. assim, Rafa, você se garante todo dia você memorizar 3? Garanto. Beleza, Mais. qualquer um, né? Qualquer Todo mundo palavra. tem neurônio suficiente para conseguir memorizar 3 palavras. Eu acho que o Rafa Se não. você jogar esse planejamento a longo prazo, em um ano você tem aproximadamente as 1000 palavras que você precisa. Claro que não é só isso. Mano, da hora essa teoria que é matemática, agora entrou no ponto que eu gosto. Você gosta. Vai jogar no Agora eu Excel? gostei, Agora eu gostei. Vai, Vou jogar no Excel. Joga no Excel. Quase palavrinhas Porque que eu deu tô- certinho, mano. 3 por dia, 300 e pouquinhos dias por ano.
1000 Então, palavras. às vezes, por exemplo, Dani, você, na sua Olha, uma correria que você ciência acabou de exata isso daí. descrever, Pronto. Daqui a um ano eu vou estar falando inglês. Tenho se certeza. você tiver a disciplina de não falhar um dia, por exemplo, na correria Não que o vou Oscar falhar. No tava dia que eu falhar, falando, eu que não faço 6 do consigo, outro. Tá de boa. aí você já vai mais ambicioso, vai reduzir pra... Quanto mais você vai aprendendo, É, mais você vai tomando gosto por aprender. Aí o bagulho vai fluindo. Mas, Aí por exemplo, indo, o que o Oscar e eu- falou, você falou, puta, na minha rotina não rola Não cabe aprender. hoje. Se fosse um desafio, cara, Não, você mano, tem que mas aprender não 3 rola palavras porque por os caras dia. são muito enrolados, 3 palavras por dia, qualquer um consegue. não. Uma criança É que ele consegue. fez é verdade. O Oscar não. Ele fala que não rola Tem os porque o meus bicho problemas. é enrolado. O bicho, mano, não faz nada Eu tenho minhas direito. dificuldades. Mas, ó, É o difícil. ponto importante é a disciplina, né? Constância. Sucesso é constância, né? Disciplina. Disciplina é E a palavra constância. fundamental para aprender uma segunda língua. Você tem um planejamento, é igual você teve um aluno que o cara chegou pra ti e o cara a nível de, o cara tinha um cargo de liderança na empresa e apareceu uma oportunidade pra ele e ele tinha que ter o inglês. Uhum. E ele chegou louco pra ti e falou, vamos fazer um mega intensivo, Sim. né? E ele conseguiu. Ele é aluno meu até hoje. Hã? Até hoje. E eu já falei pra ele, você só não desenvolveu mais por falta de disciplina e a correria e aquele pensamento, por exemplo, não, minha rotina é corrida, eu não consigo. É. Você consegue, cara, porque não precisa de tanto esforço assim. E hoje em dia a gente tem uma coisa que não tinha, por exemplo, há pouquíssimo tempo, 10, 15 anos. A gente não tinha um aplicativo para clicar e já descobrir a pronúncia da palavra. A gente não tinha uma forma de quero escutar um áudio, quero dirigir escutando um áudio. Não tinha como fazer isso. E hoje em dia tem o que a gente chama da linguística de corpos, né? Que seria os linguistas trabalhando com ferramentas computacionais. Então, por exemplo, poxa, eu preciso aprender 1000 palavras para conseguir falar um outro idioma, mas obviamente não é só saber as 1000 palavras. Você precisa estudar a combinação delas, treinar a pronúncia e praticar. Mas olha só, como que E eu a sei, escuta então... também, que eu acho que é o bagulho mais difícil, Sim, né? você precisa Você escutar precisa saber bastante. escutar essas 1000 palavras Tem que ter também. Não é bastante- só saber falar e Listening. traduzir. Tem Sim, que listening tem que saber ser o tempo todo. escutar, com sotaque, com tudo, né? Sei lá, a É. pessoa falando rápido. Você viu que ele falou listening. Não, mas é a questão que eu queria colocar é o seguinte. A vantagem que a geração hoje, a molecada hoje tem para aprender inglês em relação à nossa, que não é muito atrás assim. E aí, o que essa área fez? Eu preciso aprender 1000 palavras, então vou aprender as 1000 mais comuns. Não vou ficar estudando palavra que eu nunca vou usar. Como que eu faço para saber as 1000 palavras mais comuns em inglês? Igual diz a comercial, dá seus Google. Se você jogar no Google 100 most common words in English, aparece lá. Essas são as 1000 palavras mais comuns. Estuda elas. Existe essa listinha aí? Existe. De 10, de 100, de 500, de 1000 palavras. Então você Top. estuda o que você vai utilizar, entendeu? Seria a mesma coisa que evitar o seguinte. Nós temos 2 tipos de vocabulário. Vocabulário ativo e passivo. O que é o vocabulário passivo? Aquela palavra que você pega no jornal, você olha, você fala, nossa, que palavra aqui não é comum, mas eu sei o significado dela. Você nunca utiliza. Ela não é uma palavra ativa sua. E, por exemplo, dessas palavras, dessas 15 mil palavras que a gente utiliza, tem Uma palavras que a maioria gente passiva. nem sabe. Tudo passivo. Por exemplo, se eu colocar palavras para vocês, por exemplo, na nossa língua mesmo, tá? E em inglês seria a mesma coisa. Vai devagar comigo. Sei lá, Pergunta pra ele primeiro. Pega. concomitante. O que é uma coisa Eu não concomitante? faço ideia. Pato, você é pato. O Pato. que é uma coisa inócua? Inócua? É o Rafa. O Rafa é inócuo. Inofensivo, né? O cara é inofensivo. Porra aí. O que é ósculo? Não óculos, ósculo. É o Moisés. Esse aí que é mais- Ósculo é beijo, mas tipo é um beijo Mano, de o um papo pai. tá bom. Não, eu sei, mas ele tá Sério? perguntando, eu tô explicando. Então, tipo assim, são palavras que existem, mas não aprende porque ninguém usa. Em inglês você pode fazer a mesma coisa, você vai aprender só o que é utilizado. Você tá entendeu? entendendo? Você consegue afunilar e aprender só o que é utilizado mesmo. Ou no português correto, que aqui que... Ô, moça, quem tá assistindo a gente aqui... Os Também 500 tem. mil inscritos? Você tá vendo o Podpah. Não é o pessoal ainda do Podpah, é uma galera. Mas quando você fala assim, o pessoal, aqui é nós. Né? E nós é nós mesmo. Então, você precisa aprender o que importa, ele tá querendo dizer. O que importa, entendeu? Então você volta quando ele falou aí, Most, 100, alguma coisa, aí você volta, põe no Google e vai estudar. Eu não é, Denizão, cara.